Uma mulher grávida acusada de roubar brincos avaliados em $150 mil durante um leilão de caridade repleto de convidados já é chocante. Mas o verdadeiro caos explode quando o próprio marido a agarra pelo pulso, puxa-a e a humilha na frente de todos, sem permitir que ela se defenda. Ninguém nota sua inocência. Ninguém vê a amante, que observa em silêncio depois de ter colocado os brincos na bolsa dela. O que se segue é uma sequência de revelação, traição e justiça que se desenrola em tempo real, enquanto as câmeras capturam cada gesto e a verdade se recusa a ser escondida. Você não imagina como isso termina. Diga-nos de onde você nos ouve e a que horas você nos sintoniza. O som de um vidro estilhaçando atravessa o murmúrio elegante do leilão de joias, rompendo o ritmo das plaquetas de lance que se levantavam no ar. As conversas congelam no meio da frase. Dezenas de cabeças se viram para o corredor central, onde o brilho de 1000 pequenos cristais de lustre se concentra em uma única mulher em pé. Sozinha. É uma mulher branca, americana, de cerca de 30 anos, com 3 meses de gravidez, vestindo um vestido de maternidade de cetim cor de marfim que brilha suavemente ao se mover. Sua mão se eleva instintivamente ao abdômen, enquanto tenta acalmar a respiração, sua bolsa de mão pendurada precariamente no pulso. O salão é um estúdio de luxo. Os doadores mais influentes de Beverly Hills, parceiros corporativos e celebridades filantrópicas enchem o grande salão. Cortinas de veludo emolduram o palco, onde peças raras de joalheria repousam em vitrines. O flash da fotografia pisca intermitentemente, misturando-se à atmosfera controlada da suave música orquestral. Este não é o tipo de lugar onde se espera o caos. Não é o tipo de lugar onde as reputações desmoronam. No entanto, o caos chega de qualquer maneira. Uma funcionária da boutique ofega ruidosamente. Seu rosto empalidece enquanto se ajoelha ao lado de uma pequena caixa de cetim aberta no chão de mármore polido. Sua voz hesita ao anunciar para o salão. Os brincos halo de diamante e esmeralda desapareceram. As joias, avaliadas em $150 mil, faziam parte do leilão principal da noite. Por um instante, o silêncio se expande como uma bolha prestes a estourar. Os convidados trocam olhares, com os olhos arregalados. Alguns convidados, instintivamente, pegam seus telefones, sem saber se devem gravar ou recuar. Os eventos beneficentes de Beverly Hills costumam ser glamurosos, previsíveis. Uma joia desaparecida em tal reunião é mais ultrajante do que a maioria dos presentes pode digerir em tempo real. Perto da frente, o marido da mulher permanece paralisado por um momento, antes de abrir caminho pela multidão com passos decididos e impacientes. Um homem branco, americano, alto, de 30 e poucos anos, veste um smoking preto tão perfeitamente ajustado que parece moldado a ele. Sua expressão, no entanto, está longe de ser serena. Está tensa, contraída, já fervendo de irritação antes mesmo de chegar à esposa. Atrás dele, outra mulher mantém uma distância prudente. A amante, também branca e americana, vestindo um vestido justo de um vinho profundo que atrai todos os holofotes para si. Ela leva uma mão ao peito dramaticamente, como se estivesse emocionalmente dominada pela cena que se desenrola. Seus olhos brilham, não com medo, mas com cálculo. Ela se certifica de estar perto o suficiente para que os curiosos notem sua angústia, sem parecer artificial. Enquanto os murmúrios se espalhavam, alguém sussurra alto o suficiente para que outros captem. Não eram aqueles os brincos doados pela herdeira de Venture Capital, os segurados por uma fortuna? Outro convidado murmura.
Como uma joia desaparece em um salão cheio de segurança e doadores. Mais alguns telefones se levantam. O leilão já havia incentivado a cobertura nas redes sociais. Agora, todos os ângulos se dirigem à mulher de marfim e à caixa de cetim aberta no chão. O marido chega ao lado da esposa. Sua mandíbula se aperta enquanto ele examina o rosto dela. Ela parece assustada, confusa e visivelmente chocada. Suas bochechas estão levemente coradas, sua respiração acelerada. O estresse não é ideal para uma gravidez, especialmente aos 3 meses, mas ela está fazendo o possível para manter a calma. Sua mão livre permanece protetoramente sobre o abdômen, um escudo inconsciente. Antes que ela possa falar, a amante se aproxima no momento perfeito. Ela solta uma respiração trêmula e agarra o próprio braço como se estivesse ferida. Eu acho que ela me esbarrou antes, diz, alto o suficiente para que os convidados ao redor a ouvissem. A bolsa dela bateu na mesa de exibição. Eu não dei importância, mas talvez algo tenha caído na bolsa dela. Vários convidados se viram para a esposa simultaneamente. A suspeita se espalha como fogo. As multidões de Beverly Hills são rápidas em julgar quando um escândalo ganha vida. Os olhos da esposa se arregalam. Isso não é verdade, ela começa, sua voz trêmula, mas honesta. Eu nunca toquei na mesa. Eu fiquei perto do palco o tempo todo. Mas a amante adiciona outra camada, desta vez com um suave suspiro e um lábio inferior trêmulo. Deve ter sido um acidente. Eu não quero acusar ninguém. É só que os brincos estavam bem ali. O marido pega a bolsa de mão da esposa, notando que ela está levemente aberta. O gesto é lento, deliberado, carregado de implicação, como se ele já acreditasse no pior. Ele se vira para os membros da equipe que se reúnem por perto. Verifiquem, ele ordena. Uma funcionária hesita. Senhor, normalmente pedimos permissão. O tom do marido se endurece. Verifiquem. Os convidados se inclinam para a frente. Os telefones gravam. Até a câmera de CFTV superior captura a cena em detalhes nítidos. A esposa, presa entre o choque e a descrença, acena fracamente. Podem ir em frente, ela sussurra. Ela não tem nada a esconder. Ela repete isso para si mesma, mesmo enquanto a tensão dispara por cada músculo. A funcionária abre a bolsa. Dentro, aninhada sobre um lenço de seda, está a caixa de cetim preta contendo os brincos halo de diamante e esmeralda desaparecidos. Um grito de mulher ecoa do fundo. Suspiros percorrem o salão. A amante cobre a boca dramaticamente, fingindo devastação. A expressão do marido se retorce em algo sombrio, frio e mal contido. A esposa olha para a caixa paralisada. Eu não coloquei isso aí, ela sussurra. Mas o salão já não tem paciência para ouvir. Em um instante, cada telefone no salão se levanta mais alto. Cada câmera foca. O mundo reluzente da filantropia se transformou em um palco para a humilhação, a traição e algo muito mais perigoso se formando logo abaixo da superfície. E o marido avança, pronto para explodir. O salão reage como se alguém tivesse cortado a eletricidade. As conversas cessam. A suave trilha sonora orquestral desaparece na insignificância. Cada convidado no grande salão permanece completamente imóvel, como se a descoberta da caixa de cetim na bolsa da esposa tivesse sugado todo o ar da noite. O chão de mármore brilha sob o lustre. Mas a beleza do cenário não consegue mais suavizar a tensão que se espalha pelo espaço. A esposa, ainda em seu vestido de maternidade de cetim cor de marfim, cambaleia levemente. O estresse atinge seu corpo mais rápido do que ela pode processar. Instintivamente, ela coloca uma mão na parte inferior do abdômen, um gesto simples que comunica tanto medo quanto instinto de proteção.
3 meses de gravidez. Cedo o suficiente para que os sinais externos sejam sutis, mas avançado o suficiente para que o estresse importe. Algumas mulheres na plateia notam sua postura e trocam olhares de preocupação, mas nenhuma ousa intervir ainda. Um segurança dá um passo à frente, incerto de seu lugar na hierarquia desta cena que se desenrola. Seu treinamento lhe diz para não tirar conclusões precipitadas. Suas instruções para a noite, no entanto, enfatizavam o conforto dos doadores e a imagem pública. Ele hesita. O marido não. Sua voz corta o silêncio. O que isso deveria significar? Ele gesticula para a bolsa como se a caixa dentro fosse um veredito em vez de um objeto em questão. Sua postura se expande, ombros quadrados, mandíbula tensa. Não é a postura de um homem tentando encontrar a verdade. É a postura de um homem que acredita no pior e quer que o mundo também acredite. A esposa sente dezenas de olhos a queimando. Ela sente seu pulso subir em sua garganta, como algo tentando escapar. Eu não sei como isso foi parar aí, ela diz suavemente, tentando regular a respiração como sua ginecologista a ensinou. Eu nunca toquei na mesa de exibição. Mas sua voz, frágil sob o peso da humilhação, é engolida pelo salão. Perto da borda da cena, a amante leva uma mão trêmula à testa. Seu vestido captura a luz de uma maneira que a faz parecer quase angelical, apesar do engano que ferve sob sua expressão. Ela adere a um tom compassivo, um elaborado para consumo público. Por favor, não seja muito duro com ela, diz ela, alto o suficiente para que os convidados ao redor a ouçam. Acidentes acontecem. Talvez ela só tenha entrado em pânico. Estes eventos podem ser avassaladores. Ela pronuncia as palavras com uma suavidade destinada a parecer gentil. No entanto, elas apenas atiçam a suspeita. Vários convidados se voltam para a amante, como se ela devesse ser a mulher mais razoável na situação. Ela tem a vantagem da confiança. A esposa tem a desvantagem do choque. Um convidado, um homem em um blazer de veludo azul marinho, sussurra para sua parceira. Ela parecia tão nervosa antes. Talvez ela realmente tenha tentado roubar os brincos. Outro murmura. As pessoas fazem coisas estranhas sob pressão. É difícil conhecer o verdadeiro caráter de alguém. Os sussurros aumentam de volume. Os telefones permanecem levantados, gravando cada segundo. Alguns convidados mudam para a transmissão ao vivo sem vergonha. A emoção voyeurística de um escândalo em um leilão de caridade é irresistível para muitos, mesmo enquanto outros se contorcem de desconforto. Uma repórter de uma revista de entretenimento local se aproxima sorrateiramente com o telefone angulado para obter a melhor visão. A esposa pode sentir o escrutínio pressionando-a tão intensamente que ela luta para manter o equilíbrio. Seus joelhos estão fracos e ela se estabiliza com uma mão em uma cadeira próxima. Ela não comeu desde a tarde, algo que ela lamenta agora, já que a combinação de fome, estresse e adrenalina a atinge. Eu não fiz isso, ela repete, um pouco mais alto, tentando recuperar até mesmo uma pequena parte de sua dignidade. Alguém colocou na minha bolsa. Eu nem cheguei perto daquela mesa. Eu estava do outro lado do salão. A irritação do marido se aprofunda. Seu rosto fica vermelho. Sua respiração se torna superficial. Então o quê? Alguém magicamente colocou um par de brincos de $150 mil na sua bolsa sem que você percebesse? Ele estende um braço para a multidão. Alguém aqui acredita nisso? A maioria dos convidados não responde. O silêncio é mais seguro. Alguns desviam o olhar, envergonhados por ela. Outros a lamentam. Alguns estão muito fascinados para se importar. A amante junta sutilmente as mãos, curvando-se o suficiente para parecer empática. Talvez ela estivesse sobrecarregada, ela diz novamente.
Estar grávida pode afetar sua consciência. Eu não acho que ela tinha más intenções. A implicação cai como um punhal. A esposa inspira bruscamente. Minha gravidez não tem nada a ver com isso. Ela rebate, sua voz trêmula de raiva e mágoa. Não distorça isso. Mas a amante já plantou a semente. Em eventos como este, as percepções mudam rapidamente. A esposa sente a sutil oscilação do julgamento. Ela se sente presa dentro de uma narrativa que outra pessoa está escrevendo. A gerente da boutique avança, sua expressão tensa pela preocupação com a peça roubada e os doadores que confiaram suas joias ao evento. Senhora, entendemos que isso é delicado. Só precisamos determinar como os brincos chegaram à sua posse. A esposa se força a respirar uniformemente. O estresse nesta fase da gravidez pode causar náuseas ou endurecimento abdominal. E ela pode sentir seu estômago apertando como um aviso. Ela conta mentalmente até 5, uma técnica de ancoragem que aprendeu na terapia anos atrás. Ajuda a mantê-la firme, mesmo enquanto a humilhação se contorce dentro dela como fumaça. Um segundo membro da equipe se agacha novamente, examinando a caixa de cetim. Ele informa em voz baixa à gerente. O fecho não está danificado. Quem moveu os brincos sabia como manusear o estojo. Ao redor, alguns convidados assentem, murmurando. Isso parece intencional. O marido toma o comentário como confirmação. Aí está, ele diz, semicerrando os olhos para a esposa. Intenção. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Isso não é verdade, ela sussurra, mas o salão está se afastando dela. Cada ângulo está errado. Cada suposição está contra ela. Até a iluminação a faz parecer pálida e culpada, enquanto a amante brilha sob o lustre como se pertencesse ao centro da admiração. A esposa dá um pequeno passo para trás, precisando de espaço, precisando de ar, precisando de algo sólido para se agarrar. Uma leve tontura a atinge novamente, mas ela se estabiliza com as 2 mãos no encosto de uma cadeira próxima. Sua garganta se aperta enquanto ela imagina o que isso significará se não conseguir limpar seu nome. Ela já ouviu histórias suficientes sobre a rapidez com que as acusações podem sair do controle em ambientes de alto perfil. Ela sabe como a opinião pública pode sufocar a verdade. E então, enquanto o salão prendia a respiração, o marido dá outro passo agressivo em direção a ela. A multidão se enrijece. Cada telefone permanece erguido. O momento antes da explosão é palpável. Uma pausa frágil. Uma inalação coletiva. Algo terrível está chegando. E ninguém fala. Um murmúrio baixo começa a surgir no grande salão, crescendo como o início distante de uma tempestade. As pessoas se inclinam mais, sem ousar interromper, mas sem querer perder uma única palavra. O marido está agora a centímetros da esposa, e embora ele ainda não a toque, a tensão é física, como uma força invisível empurrando-a para trás. Sua respiração fica presa em seu peito. Ela apoia a mão em seu abdômen novamente, lembrando-se em voz baixa, quase silenciosa, de que precisa manter a calma pelo bebê. O estresse já está apertando seu estômago e o aviso de sua ginecologista ecoa em sua mente. Evitar picos emocionais, manter-se hidratada, não deixar a adrenalina dominá-la. Mais fácil falar do que fazer sob 100 pares de olhos julgadores. O marido levanta as mãos levemente, as palmas abertas, mas tensas, como se estivesse se preparando para proferir um discurso que havia ensaiado em sua cabeça muito antes daquela noite. Sua voz troveja para fora, clara o suficiente para que até mesmo as equipes de câmeras, perto da parte de trás, a captem. Todos precisam entender algo. Minha esposa tem estado sob muito estresse ultimamente. As emoções dela têm sido imprevisíveis.
Tentei manter as coisas em segredo, mas claramente isso foi um erro. A implicação cai de forma dura no ar. Vários convidados se mexem desconfortáveis. A sutil sugestão de que ela é instável, de que a gravidez a levou a um comportamento irracional, circula rapidamente. Uma mulher perto da frente, ela mesma visivelmente grávida, franze a testa com a insinuação. A esposa se endireita ligeiramente. Pare de distorcer isso. Eu tenho estado bem. Você sabe que eu tenho estado bem. O marido a ignora. Ele gesticula para a caixa de cetim nas mãos do membro da equipe. Isso não é um acidente. Esses brincos foram colocados na bolsa dela. Isso é comportamento intencional. Ela queria atenção. Ou simpatia. Ou, eu não sei. Sua voz se torna mais cortante. Talvez ela estivesse com ciúmes. A palavra paira no ar. Ciúmes. Em um leilão de caridade cheio de doadores ricos e fotógrafos, a acusação tem peso. A amante inclina a cabeça modestamente, baixando os olhos como se estivesse envergonhada de ser implicada no drama. É uma performance sutil, o suficiente para fazer o estômago da mulher se contrair novamente. A voz da mulher treme, mas ela força o volume nela. Eu não estava perto daquela exibição. Eu nunca toquei na vitrine. Eu nunca toquei na mesa. Você sabe disso. Mas o marido descarta suas palavras como se fossem irrelevantes. Você não tem ideia de como seu comportamento afeta minha carreira, minhas parcerias, minha reputação. Este evento é televisionado. Pelo amor de Deus. E você escolhe esta noite para criar um espetáculo. Assim que ele diz a palavra espetáculo, mais alguns convidados começam a gravar. Um espetáculo, por definição, é algo que você testemunha, algo que você transmite, algo que você amplifica. A esposa sente seu pulso bater em suas têmporas. Eu não fiz isso, ela diz novamente mais firme. Alguém plantou os brincos. Eles não estavam na minha bolsa antes. Sua voz falha, não por culpa, mas pelo esgotamento de se defender de algo que ela sabe que não fez. Seu ritmo cardíaco acelera, e ela respira fundo lentamente. O bebê ainda é pequeno, ainda frágil, e todo o instinto dentro dela diz que ela deve manter a calma. Mas a calma é impossível com a raiva do marido irradiando a cada segundo. A amante dá um passo à frente com um timing impecável. Por favor, não grite com ela. Ela deve estar sobrecarregada. Ela coloca uma mão delicada sobre o peito para enfatizar. Eu a encontrei antes. Eu pensei que ela estava apenas distraída. Eu não percebi que algo poderia ter caído na bolsa dela. Sua voz falha em todos os lugares certos. Ela olha ao redor do salão, examinando cuidadosamente os rostos para avaliar as reações. Várias pessoas acenam com simpatia para ela. Poucos sussurram. Ela está sendo muito gentil. Outros sussurram. Talvez a esposa tenha entrado em pânico. Os hormônios da gravidez podem tornar as coisas imprevisíveis. A esposa ouve cada sussurro. Cada um é mais um corte, outro roubo de dignidade, outro golpe que ela tem que absorver sem desmoronar. Ela engole em seco. Nada caiu na minha bolsa. Eu teria notado. O marido zomba dramaticamente. Você nem notou que ficou parada em frente à exibição principal, metade da noite. Isso não é verdade, ela retruca, a primeira centelha real de raiva brotando em sua voz. Ela se acalma rapidamente, consciente da reação física de seu corpo. Eu não estava perto. Você estava com ela. Você viu onde eu estava. Seu marido se enrijece ao mencionar a amante. Seus olhos se dirigem brevemente para a mulher mais jovem antes de voltar para a esposa com renovada irritação. Não faça disso sobre ela. A ironia é tão aguda que ela quase ri. É sobre ela. Ela estava perto da exibição. Ela estava tocando as vitrines. A
A amante arregala os olhos, inocente como vidro polido. Eu estava apenas admirando as peças, como todo mundo. Um homem em um smoking off-white levanta a mão levemente, incerto se deve falar. Sim, eu a vi perto da mesa, ele diz, acenando para a amante. Ela se inclinou sobre uma das vitrines antes, quando o membro da equipe se afastou. A amante se vira para ele com uma expressão suave, mas magoada. Sim, mas apenas para olhar. Eu não toquei em nada. Eu não estava perto dos brincos. Eu juro. O homem encolhe os ombros, não disposto a insistir mais. As pessoas raramente desafiam uma mulher bonita que parece vulnerável. A esposa vê isso claramente. Ela vê a manipulação, o cálculo, a maneira como a amante toca o público como um piano. O marido cruza os braços. Chega, os fatos são simples. Os brincos estão na sua bolsa. Eles não foram parar lá sozinhos. Alguém perto da porta murmura. Ele está certo. Alguém teve que colocá-los lá. Outro sussurra. Talvez ela tenha entrado em pânico e os colocou sem pensar. Pode ser estresse. Os murmúrios ficam mais altos, girando em uma nuvem de dúvida que sufoca o ar ao redor dela. A esposa engole em seco. Ela sente a boca seca. A pressão em seu peito aumenta, espalhando-se como calor para o pescoço. A ansiedade durante a gravidez pode imitar uma doença física, e ela conhece essa sensação muito bem. Seu estômago se contrai. Sua respiração fica superficial. Ela tenta novamente. Não fui eu, por favor. Você tem que ouvir. Eu não fiz isso. Mas o marido balança a cabeça, elevando a voz para que os microfones perto do palco possam captar cada sílaba. Eu tenho encoberto o seu comportamento por meses. Esta noite prova tudo. Eu terminei de fingir. Sua declaração faz a multidão estremecer. Terminou de fingir. Terminou de encobrir. Palavras projetadas para colocar toda a culpa nela. A esposa recua um único centímetro e a multidão se inclina para a frente em antecipação coletiva. Não é mais uma acusação. É teatro. Um espetáculo que ele afirma que ela criou, mas que ele agora alimenta com cada palavra. O momento paira no ar, frágil e perigoso, aguardando o ponto de ruptura que todos sentem que está chegando. A paciência do marido se quebra com um estalo silencioso que se espalha pela sala. Em um momento, ele estava apontando para ela a poucos metros, e no seguinte ele encurtou a distância em 2 passos duros, rápido o suficiente para fazer vários convidados se encolherem. A esposa inspira bruscamente, recuando instintivamente, mas seu movimento é muito lento. Sua mão dispara e se fecha em torno do pulso dela, com uma força que puxa todo o seu corpo para a frente. Ela solta um suave suspiro, assustada mais pela ação repentina do que pela dor. A pressão em torno de seu pulso é suficiente para instantaneamente avermelhar a pele. Sua outra mão voa imediatamente para o abdômen, um reflexo protetor tão enraizado que nem mesmo o medo pode anulá-lo. A multidão reage com um choque coletivo. Uma mulher na segunda fila leva a mão à boca. Um homem perto do palco congela no meio do passo. A equipe da boutique se enrijece, sem saber se deve intervir ou aguardar o protocolo de segurança. Até a amante pisca com leve surpresa antes de recompor suas feições, em algo que se assemelha à preocupação. O marido não a solta. Em vez disso, ele a puxa para mais perto, o suficiente para que o brilho áspero das luzes do lustre reflita na tensão de sua mandíbula. Sua voz se eleva, aguda e cortante, o tipo de voz destinada a humilhar. Olhe o que você fez. Olhe a bagunça que você causou na frente de todas as pessoas importantes nesta sala. Ela balança a cabeça, tentando soltar o pulso suavemente porque movimentos bruscos
são arriscados durante a gravidez. Por favor, me solte. Por favor, você está me machucando. Seu apelo apenas o alimenta. Ele se inclina, com os olhos em chamas. Seu dedo se levanta e fura o ar a centímetros do rosto dela, perto o suficiente para que ela sinta o calor de sua raiva. Você me envergonhou. Você envergonhou todo este evento. E para quê? Para chamar a atenção? Para se fazer de vítima? A acusação corta mais profundamente do que o aperto em seu pulso. Ela sente as lágrimas começando a se formar, indesejadas e involuntárias. Chorar apenas reforçaria a narrativa dele. Ela pisca rapidamente, tentando impedi-las de cair. A amante dá um passo à frente, sua voz suave, mas teatral. Por favor, não grite. Ela está grávida. Apenas se acalme. A esposa reconhece o ato instantaneamente. A amante está desempenhando o papel da mediadora gentil, sabendo que isso fará a esposa parecer ainda mais instável em comparação. A manipulação é fácil, quase bonita em sua crueldade. A voz do marido fica mais alta. Grávida ou não, roubar é roubar. Mentir é mentir. E você tem mentido para mim por meses. Esta é você. Sua respiração engasga. Pare. Pare de dizer coisas que não são verdade. Você sabe que eu não fiz isso. Alguém colocou aquela caixa na minha bolsa. Quem? Ele exige, sacudindo o pulso dela levemente. Diga-me quem. Dê-me um único nome. Por quê? Pelo que qualquer um pode ver. Você teve a oportunidade perfeita. Ela abre a boca, mas as palavras não saem. Não porque ela não saiba quem a armou. A verdadeira razão está a apenas alguns metros de distância, com um rímel que nunca borra e um sorriso que nunca corre o risco de ser muito largo. A amante observa calmamente, sabendo que a esposa não pode acusá-la sem provas, sabendo que o salão se voltaria ainda mais contra a esposa. O silêncio que se segue se torna sua própria acusação. O marido levanta sua mão livre novamente, apontando diretamente para o rosto dela. Sua voz ressoa pelo salão. Todo mundo vê agora. Todo mundo vê exatamente quem você é. E eu me recuso a protegê-la mais. A multidão murmura, uma suave onda de desconforto. Alguns convidados trocam olhares, incertos se devem intervir. Mas a natureza pública do evento faz todos hesitarem. A pressão social congela as boas intenções. Há câmeras por toda parte. Os telefones se levantam como uma série de testemunhas luminosas, cada um capturando cada ângulo. Um membro da equipe sussurra urgentemente para outro. A câmera de segurança da parede da joalheria está gravando tudo. Sim, e a câmera do teto também, murmura o outro. Precisamos salvar essas imagens. A esposa se sente tonta, não pelo aperto dele, mas pelo estresse que se acumula dentro dela. Sua ginecologista obstetra a alertou sobre os picos de cortisol nesta fase. Muito choque emocional pode causar palpitações ou náuseas. Ela respira fundo, com os lábios tremendo levemente. Por favor, ela diz em voz baixa, me solte. Não até você admitir o que fez. Eu não fiz nada. Ele zomba. Você nem consegue admitir. As palavras pingam desprezo. Uma mentirosa e uma ladra. A esposa sente algo se partir dentro dela. A humilhação é insuportável. A injustiça é sufocante. O medo aumenta rapidamente, não apenas por si mesma, mas pela pequena vida dentro dela. Ela sabe que precisa se manter firme, manter a respiração lenta. Mas seu corpo treme sob a tensão. Então, de algum lugar profundo na multidão, uma voz de mulher clama, alta e clara. Senhor, você precisa parar. Ela está grávida. Solte-a. Outro convidado acrescenta. Está indo longe demais.
Todo mundo pode ver isso. Suas vozes mudam a energia no salão. Os convidados se endireitam, alguns franzem a testa. Vários telefones dão zoom. Alguém sussurra: "Isso não é violência doméstica." Outro diz: "Isso vai para o TikTok imediatamente." O marido ouve os murmúrios. Seu aperto se afrouxa ligeiramente, mas ele não a solta. Em vez disso, ele fita os olhos da esposa com raiva contida. Se você pensa que alguém vai acreditar em você depois disso, você está errada. Eu terminei de protegê-la. Um último toque de seu dedo corta o ar na frente de seu rosto. E esse é o momento que as câmeras capturam perfeitamente. A mão em seu pulso, o dedo apontando para o rosto dela. A humilhação, a acusação, o medo em seus olhos, o tremor em sua voz. As imagens que a seguirão muito depois desta noite. Imagens que contarão a verdade, mesmo quando ele se recusar a fazê-lo. Imagens que, em questão de horas, começarão a se espalhar pela internet como fogo. Porque no grande salão do leilão de joias de Beverly Hills, centenas de pessoas testemunharam o momento em que o marido perdeu o controle. E nenhuma única câmera piscou. O dedo do marido ainda aponta perto de seu rosto quando a tensão no salão se rompe como um cabo esticado. Um silêncio pesado oprime a todos por um breve e atordoado segundo antes que a multidão se mova. As pessoas se agitam, murmuram, se reposicionam. A transformação é sutil, mas inconfundível. O que antes era uma audiência cativada pelo drama está se tornando outra coisa inteiramente. Testemunhas, observadores, potenciais repórteres, pessoas que não estão mais dispostas a fingir que não viram o que viram claramente. A esposa sente o aperto dele apertar mais uma vez, antes que ele finalmente a solte. Seu pulso formiga à medida que o sangue retorna, e ela instintivamente puxa o braço para perto do corpo. Sua mão treme violentamente por um momento, antes que ela a pressione contra o abdômen. Ela respira lentamente pelo nariz, lembrando-se de proteger seus níveis de estresse. Sua ginecologista obstetra havia mencionado que mulheres na gravidez precoce podem experimentar picos de pressão arterial durante eventos emocionais intensos, e ela pode sentir seu coração batendo mais rápido do que o normal. Ela precisa se concentrar. Ela tenta inspirar profundamente, contando silenciosamente. 1, 2, 3, 4. Antes que ela chegue a 5, uma mulher mais velha avança pela multidão. Seu cabelo prateado brilha sob o lustre, e ela se move com a confiança de alguém que presidiu mais reuniões de caridade do que a maioria das pessoas participa de encontros. Ela levanta a mão com um gesto firme e autoritário. Já chega, afaste-se dela. A cabeça do marido se vira bruscamente para a mulher. Sua expressão oscila com irritação, mas ele força um sorriso tenso. Isso não é da sua conta. Isso é absolutamente da conta de todos neste salão. A voz dela é inabalável. Uma mulher grávida está sendo publicamente humilhada na frente de doadores, equipe e câmeras. Isso não é algo que qualquer pessoa responsável ignore. Vários convidados acenam com a cabeça. Alguns se movem para mais perto, não para intervir fisicamente, mas para formar uma sutil barreira humana. A mudança na atmosfera é imediata. O marido sente a maré mudar e endireita o casaco do smoking, tentando recuperar sua imagem. No entanto, a raiva em seus olhos não diminuiu. A esposa engole em seco enquanto a pressão em seu peito se afrouxa ligeiramente. Ela pode estar tremendo, mas não está mais sozinha. Seu pulso lateja, e ela o esfrega levemente com a mão oposta. Ainda não há hematomas visíveis, mas ela sabe que as marcas vermelhas podem escurecer mais tarde. Sua mente recorda brevemente conselhos médicos que ela leu online semanas atrás.
O estresse pode desencadear dores de cabeça, náuseas e até mesmo tensão abdominal no primeiro trimestre. Ela estabiliza a respiração novamente. Finalmente, a segurança intervém. Um guarda alto em um terno preto entra entre o casal. Senhor, por favor, dê um passo para trás. Precisamos acalmar a situação. O marido dirige sua fúria ao guarda. Ela roubou os brincos. Eu não vou ficar parado enquanto minha esposa comete um crime na frente de todos os principais doadores da Califórnia. O guarda permanece calmo. Senhor, ainda não sabemos disso. Precisamos isolar a área e verificar os fatos. Fatos! O marido ri sem humor. Os brincos estavam na bolsa dela. Isso é um fato. Um segundo guarda chega, tocando o fone de ouvido enquanto se aproxima. Devemos isolar as partes envolvidas. As câmeras capturaram toda a cena. A gerência quer que todos os vídeos sejam salvos. A amante se enrijece com isso. Pela primeira vez, a incerteza cintila em sua expressão, quase imperceptível. Mas a esposa a capta. A amante se recompõe rapidamente, colocando uma mão delicadamente em sua clavícula. Por favor, ela deve estar sobrecarregada. Talvez ela não quisesse fazer mal. Provavelmente foi um acidente. Não devemos escalar isso. Sua voz é muito suave para alguém que acredita que um roubo ocorreu. Vários convidados notam isso. Alguns trocam olhares silenciosos e suspeitos. A gerente da boutique chega sem fôlego, segurando um pequeno tablet. Precisamos salvar todas as filmagens e evidências. Ninguém sai até que a segurança termine suas declarações preliminares. Sua profissionalidade é nítida, do tipo forjado através de anos protegendo a confiança dos doadores. O marido revira os olhos. Isso é ridículo. Vimos onde os brincos estavam. Vimos quem os tinha. A esposa fala pela primeira vez com uma voz mais firme, embora ainda trêmula de exaustão. Eu não roubei nada. Alguém colocou na minha bolsa. Eu nunca toquei naquele expositor. A mulher mais velha que falou antes se aproxima da esposa. Você precisa se sentar, querida. Você parece que vai desmaiar. Estou bem, sussurra a esposa, embora o salão se incline ligeiramente nas bordas. Ela não comeu desde o final da tarde e seu nível de açúcar no sangue está caindo sob a tensão. Eu só preciso de água. Um membro da equipe se afasta rapidamente e retorna com uma garrafa em temperatura ambiente, do tipo recomendado para gestantes para evitar chocar o estômago. Ela toma um pequeno gole e sente um pouco de clareza retornar a ela. Enquanto isso, um dos guardas se aproxima da gerente da boutique. Senhora, a senhora pode revisar a câmera mais próxima? Aqui está logo acima do expositor principal de joias. A amante se enrijece novamente. A gerente acena e começa a folhear as gravações em seu tablet. Ela avança rapidamente, retrocede, dá zoom. Seu rosto muda enquanto ela observa algo que o resto do salão ainda não pode ver. Ela levanta a cabeça lentamente. Seus olhos focam na esposa, depois na amante. Segurança, ela diz. Seu tom é diferente agora. Precisamos revisar isso no monitor grande da sala dos fundos. Imediatamente a amante dá meio passo para trás. O movimento é minúsculo, quase gracioso, como se estivesse ajustando seu equilíbrio. Mas a esposa percebe, porque ela já viu esse gesto antes. É o mesmo que a amante usa quando se sente encurralada. Antes que alguém possa se mover, outra voz entra em cena. Um tom calmo e medido vindo de um homem de meia idade em um terno cinza carvão. Ele limpa a garganta. Se o vídeo mostra o que eu acho que mostra, esta situação está prestes a ficar muito diferente. A multidão se agita. O que antes era curiosidade está se tornando preocupação. As pessoas começam a se perguntar se a pessoa errada foi acusada. O marido também sente a mudança. Sua mandíbula se aperta. Ele olha para a amante, depois para o tablet da gerente.
Sua confiança vacila, mesmo que por um momento. A esposa sente a menor ponta de esperança. Ela segura a garrafa de água com força, ancorando-se, controlando sua respiração. Seu pulso ainda dói. Seu coração ainda está acelerado. Mas pela primeira vez, desde que este pesadelo começou, ela vê a possibilidade de que a verdade venha à tona. E a primeira rachadura na mentira está se abrindo bem na frente de todo o salão. O grande salão não parece mais um leilão de caridade. Parece uma sala de imprensa, um julgamento, um desastre em câmera lenta do qual ninguém consegue desviar o olhar. Os lustres brilham no alto, mas seu brilho agora é áspero, implacável. Cada convidado parece sentir que está no meio de algo que será falado por meses, algo que será tendência online antes que a noite acabe. Algo que manchará reputações, destruirá narrativas e exporá mentiras. A mão da esposa treme ligeiramente enquanto ela segura a garrafa de água que o membro da equipe lhe deu. Ela se força a dar outro pequeno gole. Seu pulso finalmente começa a se acalmar, mas seu estômago ainda se contrai em protesto. O estresse na gravidez precoce pode desencadear náuseas ou tonturas, e ela pode sentir ambos à beira de sua consciência. Ela fecha os olhos por um breve segundo, concentrando-se em respirações lentas e uniformes. Dentro, fora, proteger o bebê, manter a calma. Seu momento de calma não dura. O marido avança novamente, ignorando o guarda que o aconselhou a recuar. Ele eleva a voz o suficiente para que os microfones perto do palco captem cada palavra. Já que todo mundo está de repente fingindo se importar com a verdade, deixe-me deixar algo perfeitamente claro. Ela causou problemas antes. Isso não é surpreendente. O salão reage com outra onda de murmúrios. A implicação é inconfundível. O marido está tentando reescrever a história, semear dúvidas sobre o caráter dela antes que qualquer evidência possa contradizê-lo. Ele está tentando enterrá-la sob a humilhação antes que ela possa se defender. A esposa balança a cabeça. Isso não é verdade. Pare de mentir. Você sabe que não é verdade. Ele a ignora novamente. Ele se vira para a multidão, o queixo ligeiramente levantado, os ombros para trás, como se estivesse dando um discurso principal, em vez de atacar sua esposa grávida na frente de centenas de testemunhas. Ela tem estado instável por meses. Eu tentei esconder isso para protegê-la, mas esta noite foi longe demais. A mulher mais velha que defendeu a esposa antes fala novamente. Senhor, o senhor precisa parar de falar. O senhor está piorando as coisas para si mesmo. Ele retruca. Fique de fora disso. A mulher não se intimida. Eu não vou, porque o que todos nós testemunhamos esta noite é inaceitável. Outro convidado se junta a ela. Ele a agarrou. Todos nós vimos. Uma terceira voz acrescenta. Ela está grávida. Ele não pode se comportar assim. O marido solta uma risada exasperada. De repente, todo mundo é um especialista em moral. Incrível. E sua arrogância é gasolina em uma situação já em chamas. Os telefones começam a gravar novamente com intensidade renovada. Vários convidados se afastam para obter ângulos mais claros. Um jovem sussurra para sua parceira. Este clipe vai explodir nas redes sociais. Tem tudo. Riqueza, escândalo, violência. Alguém mais murmura. Olhe para o reflexo do lustre. Você pode ver a mão dele no pulso dela de antes. A esposa sente sua respiração falhar. Cada segundo de sua humilhação está sendo digitalizado, imortalizado, carregado, compartilhado. Ela pensa no bebê novamente e instintivamente pressiona a palma da mão contra o abdômen, sentindo um leve endurecimento sob a pele. Ela precisa manter a calma. Não importa quantas câmeras estejam apontadas para ela.
ela deve permanecer firme. A gerente da boutique retorna, segurando o tablet mais perto do peito desta vez. Sua expressão é séria, sua voz baixa, mas firme. A segurança está revisando a filmagem na sala dos fundos. Precisamos de mais alguns minutos. O marido gesticula com a mão de forma desdenhosa. Revisem o que quiserem. Isso mostrará exatamente o que já sabemos. A amante se aproxima dele, colocando uma mão suave em seu braço. Por favor, pare. Eles já estão te julgando. Você deveria se acalmar para o seu próprio bem. Seu tom é suave, mas seus olhos traem o menor brilho de preocupação. Ela está perdendo o controle da história, e ele sabe disso. Mas ela ainda tenta jogar a carta da simpatia. Porque a simpatia é poderosa em um salão cheio de doadores ricos que se orgulham de sua empatia. A esposa a observa atentamente. A atuação da amante é impecável, mas pela primeira vez, ela parece ligeiramente desconfortável. Sua respiração é superficial. Seus ombros se enrijecem toda vez que alguém menciona as câmeras. Seus olhos se dirigem para o corredor onde a segurança desapareceu. As rachaduras estão aparecendo. Um conhecido investidor de tecnologia na primeira fila levanta o telefone mais alto e fala alto o suficiente para que os convidados próximos o ouçam. Isso está sendo transmitido ao vivo em 3 plataformas diferentes agora mesmo. As pessoas estão inundando os comentários. Alguns dizem que a esposa parece muito chocada para ser culpada. Outros dizem que ela está sendo incriminada. O marido enrijece, a amante enrijece ainda mais. O pulso da esposa se estabiliza, apenas um pouco. Se estranhos online podem ver o que está acontecendo, talvez a justiça tenha uma chance. Uma convidada mais jovem verifica seu tablet e diz: o clipe dele a agarrando já tem 20.000 visualizações. Está sendo compartilhado por toda parte. Outro convidado acrescenta: e hashtags estão se formando. Isso não vai desaparecer. O marido tenta recuperar o controle. Ele pigarreia ruidosamente. Todos devem se lembrar que as aparências enganam. Vocês não sabem a história completa. Um segurança o interrompe. Senhor, por favor, pare de se dirigir ao salão. Precisamos aguardar as instruções da gerência. O tom do guarda é calmo, mas firme. As sobrancelhas do marido se unem, insultado pela autoridade. Você está falando sério? Eu sou um dos principais doadores. Você não pode me dar ordens. O guarda responde profissionalmente. Nós podemos quando há um possível altercado doméstico. A frase altercado doméstico se espalha pela multidão como uma onda de choque. As pessoas levantam seus telefones ainda mais, percebendo a gravidade do que agora está se desenrolando. A amante tenta intervir mais uma vez. Ele não quis escalar. Tudo isso é apenas um mal-entendido. Mas sua voz vacila. Pela primeira vez desde que o caos começou, ela soa menos como uma manipuladora calculista e mais como alguém perdendo o controle de sua própria narrativa. A esposa inspira lentamente, sentindo o ar se expandir em seu peito. Suas mãos ainda tremem, mas sua voz está mais clara do que antes. Isso não é um mal-entendido. Eu não roubei nada. E eu não merecia ser tratada da forma como ele me tratou. O salão fica em silêncio. Os telefones continuam gravando. Em algum lugar no corredor dos fundos, uma porta se abre. Passos se aproximam. A segurança está voltando. E eles trazem a verdade com eles. Os passos ficam mais altos antes que a equipe de segurança apareça na borda do grande salão. Sua presença silencia ainda mais o salão, e a mudança de energia é instantânea. Os convidados endireitam a postura. Os celulares permanecem erguidos, e as conversas param no meio dos sussurros. Todos pressentem que os próximos minutos decidirão a narrativa. A esposa,
ainda segurando sua garrafa de água e mantendo uma mão protetoramente perto do abdômen, sente seu pulso acelerar novamente. Ela se concentra em uma respiração constante. Uma gravidez de 3 meses pode lidar com o estresse, mas apenas dentro de certos limites, e seu corpo está lembrando-a de que ela precisa ter cuidado. O chefe de segurança, um homem americano branco alto, com um tom de autoridade conciso, dirige-se à gerente da boutique. Revisamos as gravações da câmera da exibição principal. Também checamos as gravações da câmera do teto. Precisamos falar com várias pessoas imediatamente. O marido dá um passo à frente como se esperasse ser defendido. Bom, finalmente. Agora vocês podem cuidar dela. O oficial nem sequer olha para ele quando responde. Senhor, por favor, fique onde está. Vamos nos dirigir a todas as partes na ordem exigida pelo protocolo. O salão explode em uma suave onda de sussurros. Protocolo. Exigido. Estas não são palavras que sugerem que a versão dos fatos dele está sendo aceita de bom grado. A amante se mexe desconfortavelmente e cruza os braços, um sutil gesto protetor que não passa despercebido por vários convidados. Ela dirige um olhar para o corredor, calculando suas opções. A gerente da boutique se aproxima da equipe de segurança. As gravações mostram quem removeu os brincos do expositor. O oficial acena uma vez. Sim! Os murmúrios se intensificam. Uma mulher perto da frente diz. Bem, isso responde à pergunta. Um homem ao lado dela responde. A menos que a câmera não tenha capturado nada, o que parece improvável com esta configuração. O marido parece inquieto com o tom do oficial de segurança. Apenas diga a eles o que minha esposa fez. Vamos acabar com isso. Ele tenta injetar confiança, mas sua voz trai uma leve nota de tensão. As pessoas que ele comandava antes com facilidade não respondem mais com concordância automática. Em vez disso, elas o observam com olhos semicerrados e expressões cautelosas. Um dos convidados, um advogado grisalho conhecido em Beverly Hills por casos de alto perfil, dá um leve passo à frente. Senhor, talvez o senhor queira se abster de falar até que a segurança termine. Qualquer coisa que o senhor diga agora está sendo gravada por dezenas de dispositivos. A expressão do marido congela. Sua mandíbula se aperta. Seus olhos se dirigem fugazmente para os celulares erguidos. Ele sabe que o advogado está certo. Ele não está mais no controle da narrativa. A esposa respira lentamente e aperta mais sua garrafa de água. Seu pulso ainda dói de onde ele a agarrou. O leve avermelhamento agora mais definido. Ela se pergunta vagamente se ficará roxo. Ela já disse a si mesma que mencionará a dor ao seu médico durante a próxima consulta. O estresse pode exacerbar a inflamação, e ela sente a tensão por todo o corpo. A mulher mais velha que a defendeu antes volta para o lado dela. Querida, você quer se sentar? Você não está com uma cor boa. Você precisa ter cuidado. Ela assente. Estou um pouco tonta. A combinação de adrenalina, baixo nível de açúcar no sangue e sobrecarga emocional é a tempestade perfeita para a tontura. Embora ela tente se manter centrada, suas pernas parecem instáveis. A mulher mais velha gesticula para uma cadeira vazia e um membro da equipe próxima a aproxima rapidamente. A esposa se senta suavemente, grata por descansar, mesmo que por um momento. Sentar-se ajuda a diminuir a sensação de tensão em seu abdômen. Vários convidados começam a falar, cuidadosamente, mas alto o suficiente para que o marido possa ouvir. Isso não está parecendo bom para ele. Ele a agarrou na frente de todos nós. Grávida ou não, isso foi demais. Alguém mais acrescenta. E aquela amante tem agido de forma estranha desde que as gravações foram mencionadas. A amante ouve. Sua postura se enrijece.
Ela olha para o corredor dos fundos novamente. Sua compostura escorrega por apenas um segundo. Uma jovem que está transmitindo o evento ao vivo narra em voz baixa para o celular. Isso é insano. As pessoas online já estão dizendo que a esposa parece totalmente pega de surpresa. E todos viram ele a agredindo fisicamente antes. Este vídeo está se espalhando como fogo. O marido vira a cabeça bruscamente para a transmissora ao vivo. Desligue isso. Você não pode transmitir isso. A jovem levanta as sobrancelhas. O senhor está em um evento público. Não há expectativa de privacidade aqui. Vários convidados acenam em concordância. O rosto do marido fica vermelho novamente. O chefe de segurança entra entre eles. Senhor, por favor, abstenha-se de interagir com os convidados. O senhor precisa manter a calma. O marido zomba, mas recua um único passo. Outro guarda se aproxima do grupo, carregando um frame impresso das gravações da câmera. A gerente da boutique o pega, estuda e seu rosto empalidece. Não foi a esposa, ela anuncia. O salão explode, mais alto do que antes. Alguém ofega. Outro sussurra. Eu sabia. Ela não parecia culpada. O marido se vira bruscamente. O que você disse? O oficial de segurança pega o frame impresso da gerente e o segura na altura do peito para que o marido possa ver. Sua expressão muda instantaneamente. Ele pisca, confuso e furioso. Não está claro, ele argumenta. Essa imagem não prova nada. O oficial responde com equidade. Este não é o único ângulo. Os monitores na sala dos fundos mostram uma visão completa e desobstruída. Estamos preparando um registro completo com carimbos de data e hora. A amante congela. Sua respiração para em sua garganta. Ela sabe exatamente o que as câmeras viram, porque ela sabe exatamente o que fez. A atmosfera no salão muda completamente. O que antes era uma maré de suspeita dirigida à esposa, agora se move na outra direção. Os convidados trocam olhares, que não são mais incertos, mas silenciosamente irritados, traídos, indignados. O advogado murmura para outro convidado. Se a gravação mostrar o que eu acho, o marido dela e a amante terão muito mais com que se preocupar do que o constrangimento público. O marido parece sentir seu controle sobre a situação se dissolver. Ele avança para o oficial de segurança novamente. Você está interpretando mal alguma coisa. Deixe-me ver o vídeo. Senhor, o senhor verá em breve, responde o oficial. Por enquanto, por favor, permaneça onde está. Uma mulher perto da parte de trás sussurra. Ele está perdendo e ela está tremendo. Outro convidado acrescenta. A amante está prestes a desmoronar. A esposa observa tudo com o coração palpitante. Ela ainda se sente fraca, mas não está mais se afogando em humilhação. Algo está mudando. A corrente está mudando. Os olhos do salão, antes cheios de julgamento, agora carregam algo totalmente diferente. Compaixão, preocupação, indignação em nome dela. Ela expira lentamente, finalmente permitindo-se um vislumbre de esperança. Pela primeira vez naquela noite, a verdade tem uma voz, e a multidão está finalmente ouvindo. As portas do corredor se abrem novamente, desta vez com determinação. 2 supervisores de segurança de alto escalão entram no grande salão, seguidos pela gerente da boutique e um oficial de conformidade legal da fundação anfitriã do evento. A chegada deles transforma a atmosfera de confusão tensa em algo mais nítido, mais oficial. As pessoas se endireitam como se estivessem esperando um anúncio de um juiz em um tribunal, não em um evento beneficente. A esposa, ainda sentada e segurando sua garrafa de água, levanta o olhar. Seu corpo permanece tenso, mas a tênue esperança que sentiu antes se fortalece. Ela pode sentir isso na maneira como seus ombros relaxam ligeiramente.
Sua respiração finalmente se instala em um ritmo lento e uniforme. O conselho de sua ginecologista ressoa novamente, lembrando-a de que a respiração controlada reduz a adrenalina e estabiliza a frequência cardíaca, ambos importantes na fase de 3 meses de gravidez. Ela se concentra nesse conselho, enraizando-se enquanto o salão se move ao seu redor. O marido permanece rígido, com os braços cruzados e a mandíbula apertada. A amante fica alguns passos atrás dele, com a postura tensa. Suas mãos apertam a pequena bolsa de mão que ela carrega, os nós dos dedos esbranquiçados. Ela evita o contato visual com qualquer pessoa. O supervisor principal pigarreia e se dirige ao salão. Senhoras e senhores, obrigado pela sua paciência. Revisamos as imagens de várias câmeras. Sua voz é calma, mas autoritária. Verificamos a sequência exata dos eventos em relação ao desaparecimento dos brincos halo de diamante e esmeralda. A multidão se agita com murmúrios. As pessoas se inclinam para a frente, com os telefones erguidos. O marido levanta o queixo, preparando-se para responder, mas o supervisor continua antes que ele possa falar. As imagens não mostram a esposa removendo os brincos do expositor. O barulho no salão aumenta instantaneamente. Suspiros, sussurros. Algumas pessoas batem palmas em um único e chocado golpe antes de parar. A esposa fecha os olhos por um momento. O alívio pulsa por sua corrente sanguínea como uma corrente quente. Sua mão se move instintivamente para o abdômen novamente. A tensão que a sufocava no peito relaxa ainda mais. Ela se sente estável pela primeira vez no que parecem horas. Os olhos do marido se arregalam. O que quer dizer com não mostram? A bolsa dela estava com os brincos. Como mais eles poderiam ter ido parar lá? Nós rastreamos a cronologia cuidadosamente, diz o segundo supervisor. Ele segura uma série impressa de frames e indica para a gerente da boutique avançar. Múltiplos ângulos capturaram o que aconteceu na mesa de exibição e perto da bolsa. A gerente da boutique dá um passo à frente. Sua expressão é profissional, não emocional. As imagens mostram a amante se aproximando do expositor enquanto o membro da equipe estava ausente. Ela abriu o estojo, removeu os brincos e os escondeu em sua bolsa de mão. Várias vozes gritam em descrença. Alguém grita: "Eu sabia!" Outro sussurra: "Ela agiu muito calma." A amante se enrijece como se sua espinha tivesse se transformado em vidro. Isso não é verdade. Eu não fiz nada de errado. As imagens devem estar erradas. O supervisor continua. Em seguida, revisamos as imagens da câmera do teto. Elas mostram claramente a amante fazendo contato intencionalmente com a esposa, inclinando-se para ela e colocando os brincos dentro de sua bolsa enquanto fingia tropeçar. A multidão se vira em uníssono. Uma parede de choque, julgamento e reconhecimento se move em direção à amante. A esposa se estabiliza. Ela coloca a mão na cadeira, preparando-se para se levantar. Seu pulso se estabiliza novamente, mas suas pernas permanecem ligeiramente fracas. A gravidez precoce, combinada com estresse emocional agudo, pode causar tontura ortostática, e ela sabe que não deve se mover muito rápido. Ela se levanta cuidadosamente, agarrando-se à cadeira até ter certeza de que não vai cambalear. O marido olha para a amante. A confusão se retorce em seu rosto. Diga a eles que estão errados. Diga a eles que isso é algum tipo de erro. A amante tenta. Ela abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Sua respiração se engasga em sua garganta. Ela olha ao redor descontroladamente, como se outra pessoa pudesse salvá-la. Mas não resta um rosto amigo no salão. A mulher mais velha que defendeu a esposa antes fala duramente. Você incriminou uma mulher grávida,
em público, em um evento beneficente. Você entende a gravidade disso? Outro convidado acrescenta: e você deixou que ele a humilhasse na frente de todos nós. Um homem perto do palco gesticula para seu telefone. Estas imagens vão para o tribunal. Você sabe disso, certo? A esposa observa a amante de perto. Pela primeira vez desde que a noite começou, a amante parece pequena. Seus ombros caem. Seus olhos se movem rapidamente, desesperados. O marido se vira para a esposa novamente, procurando recuperar o controle. Ela deve tê-la forçado de alguma forma. Você não pode acreditar que ela é inocente. O supervisor de segurança avança. Senhor, as imagens mostram sua esposa parada longe do expositor durante o roubo. Elas mostram a amante sozinha na mesa. Elas também mostram a bolsa de sua esposa intacta até o momento em que a amante se aproximou. E o momento em que o senhor agarrou o pulso de sua esposa e apontou para o rosto dela também está gravado, acrescenta o segundo supervisor. Todos os ângulos são claros, não há ambiguidade. O rosto do marido perde a cor. Ele olha ao redor, como se esperasse que alguém viesse em sua defesa. Ninguém o faz. O investidor de tecnologia de antes fala em voz alta. Eu carreguei o clipe dele a agarrando. Agora tem mais de 200.000 visualizações. As pessoas estão chamando isso de abuso doméstico. A voz do marido falha. Abuso doméstico? Eu estava tentando. O senhor estava agredindo-a, diz uma mulher firmemente, na frente de todos nós. O marido recua um passo. A amante também recua um passo. A multidão avança. A esposa permanece em silêncio, respirando lentamente. Ela estabiliza sua postura, colocando as duas mãos suavemente sobre o abdômen, garantindo que seu abdômen permaneça relaxado. Outra respiração profunda. A técnica de ancoragem de sua ginecologista a ajuda novamente. A gerente da boutique se vira para ela. Eu quero que a senhora saiba que a equipe do evento apresentará um relatório completo do incidente. Protegeremos as imagens. Elas estarão disponíveis para a aplicação da lei. A esposa acena com a cabeça, não como um apelo, não como um desejo, mas como uma confirmação. Pela primeira vez naquela noite, a verdade não está mais enterrada sob humilhação ou mentiras. As câmeras falaram. A multidão viu. A narrativa foi desvendada. E as pessoas que a feriram não podem mais se esconder nas sombras da acusação. Elas foram expostas na frente de todos. O salão parece se inclinar, enquanto a realidade do que as câmeras revelaram afunda nas paredes, nos pisos, nos lustres e em cada par de olhos, olhando para o marido e a amante. Pela primeira vez naquela noite, a esposa sente o peso ser totalmente tirado de seus ombros. A humilhação que antes a sufocava se dissolve, substituída por algo mais firme, mais forte. Ela permanece de pé, cuidadosamente, sua mão repousando protetoramente sobre o abdômen. Ela continua respirando lentamente, consciente de seu nível de estresse e da pequena vida dentro dela. O supervisor de segurança fala mais uma vez. Nós vamos escoltar certas pessoas para uma sala privada até que a aplicação da lei chegue. Ele olha diretamente para o marido e a amante. Desta vez, nenhum dos dois argumenta. Uma nova onda de murmúrios percorre a multidão. As pessoas começam a recuar, abrindo espaço para a segurança. Os telefones continuam erguidos, capturando cada segundo. O rosto do marido fica vermelho, depois pálido, depois vermelho novamente. Ele parece atordoado, como se a certeza a que ele se agarrou a noite toda tivesse sido arrancada de suas mãos. Um membro da equipe da boutique avança com a caixa de cetim e o frame estático da gravação. Isso está sendo preservado como evidência, ela anuncia. Nossa equipe jurídica
já contatou a polícia. A amante solta uma respiração trêmula. Ela cambaleia ligeiramente, e pela primeira vez ela parece alguém que entende a gravidade do que fez. O marido a encara com uma expressão que não é nem afeto nem proteção. É medo, medo cru e profundo. Um convidado sussurra em voz alta: "Isso é roubo qualificado. Ela pode pegar cadeia." Outro responde: "E ele agarrou a esposa grávida na frente das câmeras. Ele também está em sérios apuros." As notícias viajam rápido. Os convidados verificam seus telefones, atualizando suas páginas de redes sociais. Alguém ofega. O vídeo dele puxando o pulso dela atingiu 500.000 de visualizações. Outro acrescenta: "As pessoas estão marcando grupos de defesa contra a violência doméstica. Os repórteres estão pedindo declarações." A esposa ouve os murmúrios, mas sua atenção permanece voltada para dentro. Sua respiração ainda é constante. Ela se senta novamente quando a mulher mais velha a ajuda a voltar para a cadeira. Sentar-se reduz a tensão em seu abdômen e evita a tontura que pode surgir de ficar em pé por muito tempo em um ambiente estressante. Ela coloca as 2 mãos sobre o estômago, lembrando a si mesma que agora está segura. O bebê está seguro. Em 20 minutos, policiais uniformizados chegam. A polícia de Beverly Hills se move pelo salão com neutralidade profissional, coletando declarações iniciais e fotografando evidências. Eles falam primeiro com a gerente da boutique, depois com a equipe de segurança, e depois com vários convidados que filmaram o confronto. Sargento se aproxima do marido. "Senhor, precisamos falar com o senhor sobre uma alegada perturbação da ordem doméstica e possível agressão." O marido se enrijece. "Vocês não podem me acusar. Isso foi um mal-entendido." O sargento não reage emocionalmente. "Senhor, temos evidências em vídeo e múltiplos depoimentos de testemunhas oculares. O senhor terá que cooperar." Os ombros do marido caem pela primeira vez a noite toda. Eles se aproximam da amante em seguida. Uma policial fala calmamente com ela. "Senhora, a senhora está sendo detida para interrogatório em relação a um alegado roubo qualificado." A amante balança a cabeça em descrença. "Eu não queria que nada acontecesse. Eu estava tentando ajudá-lo." Ela disse que ele iria deixá-la. Vários convidados trocam olhares. Ninguém oferece simpatia. A esposa assiste a tudo em silêncio. Ela permanece ancorada, lembrando os avisos de seu médico sobre estresse e tensão. Ela mantém sua postura relaxada e sua respiração controlada. Um dos policiais se aproxima dela com gentileza. "Senhora, eu sei que isso tem sido avassalador. A senhora está tonta ou com dor?" Ela assente levemente. "Um pouco tonta, sim. Acho que o estresse foi demais." "A senhora precisa de paramédicos?" Ela balança a cabeça. "Acho que estou bem. Eu vou ao hospital para um check-up mais tarde. Estou grávida de 3 meses." O policial acena respeitosamente. "Esse é um bom plano. Recomendamos que a senhora documente qualquer dor em seu pulso também. Pode ser importante mais tarde." Seu pulso dói com uma pulsação maçante. Ela reconhece a informação com um silencioso "obrigada." Enquanto a polícia escolta o marido e a amante para áreas separadas para interrogatório, os convidados começam a se dispersar. Mas ninguém sai calmamente. Eles saem com nervos à flor da pele, mensagens frenéticas e dezenas de vídeos prontos para upload. Um escândalo como este não desaparece. Ele cria raízes, encontra manchetes. Ele se espalha. E se espalhou. Na manhã seguinte, sites de entretenimento nacionais pegam a história. A manchete diz: CEO humilha esposa grávida em leilão de caridade. Amante pega plantando joias roubadas.
À tarde, investidores de sua empresa de tecnologia exigem uma reunião virtual de emergência. Eles já viram a gravação. Eles já viram as hashtags populares. Eles sabem que as consequências de relações públicas serão catastróficas. Um membro do conselho fala sem rodeios por videoconferência. Esta empresa não pode estar associada a comportamento criminoso ou abuso público. Precisamos tomar medidas imediatas. Outro concorda. Parcerias de marca estão pausando contratos. Corremos o risco de perder milhões no próximo trimestre se não respondermos decisivamente. A cadeira do CEO está vazia na chamada. Ele permanece sob custódia enquanto a polícia processa declarações e avalia acusações. Sua ausência diz mais do que sua presença jamais poderia. Em 48 horas, o conselho emite uma declaração pública. Ele foi suspenso indefinidamente do cargo, aguardando investigação. Os acionistas reagem imediatamente. O valor da empresa cai. Vários patrocinadores rescindem contratos. A mídia reproduz o vídeo dele agarrando o pulso da esposa repetidamente, analisando cada frame com detalhes sombrios. Quanto à amante, ela enfrenta acusações de roubo qualificado, adulteração de provas e a apresentação de uma acusação falsa que resultou em danos públicos. A fundação que sediou o leilão de caridade emite sua própria declaração, condenando o incidente e prometendo total cooperação com a aplicação da lei. A esposa lê as manchetes de seu sofá uma semana depois, com o pulso levemente enfaixado para suporte, conforme recomendado por seu médico. A ginecologista confirmou que o bebê permanece saudável, e sua ultrassonografia de 2 dias antes mostrou desenvolvimento constante. Ela tem descansado, comendo adequadamente novamente e praticando os exercícios de respiração que mantém seu nível de estresse estável. Ela percorre as notícias lentamente, com cuidado para não se sobrecarregar. O que ela vê é um mundo finalmente se corrigindo, um mundo reconhecendo o que aconteceu com ela. Um mundo não enganado por mentiras ou atuações. O império de seu marido desmorona, peça por peça, porque quando a verdade é registrada em câmera, as mentiras não têm onde se esconder. E a justiça, mesmo em Beverly Hills, não fica enterrada por muito tempo. 6 meses depois, a luz da manhã filtra pelas altas janelas do hospital em um suave tom dourado. A esposa está sentada em uma poltrona reclinável na sala de espera da maternidade, as mãos repousando suavemente sobre sua barriga saliente. Ela se aproxima do final de sua gravidez e o suave subir e descer sob suas palmas a lembra de tudo o que ela sobreviveu, tudo o que ela reconstruiu, tudo o que ela recuperou. Os últimos meses foram um turbilhão de datas judiciais, depoimentos de testemunhas, consultas médicas e longas noites de reflexão. No entanto, através de cada reviravolta, a verdade permaneceu firme. As câmeras nunca piscaram. As gravações nunca mentiram. O sistema de justiça, lento mas constante, agiu exatamente como deveria em um caso envolvendo agressão doméstica, adulteração de provas e roubo qualificado. Sua ginecologista obstetra entra na sala de espera, uma mulher americana branca de cerca de 50 anos, com olhos gentis e uma confiança calma. Ela dá um sorriso caloroso à esposa. Seus sinais vitais parecem bons. O bebê está respondendo bem. Os níveis de estresse diminuíram significativamente, que é exatamente o que queremos. A esposa assente. Sua respiração é constante agora. Sua frequência cardíaca não dispara mais como naquela noite do leilão de caridade. Sua terapeuta a ajudou a desenvolver técnicas de ancoragem. Sua médica a ajudou a se manter fisicamente saudável.
Sua rede de apoio a ajudou a se manter forte emocionalmente. Ela não é mais a mulher que tremia sob o lustre em meio a sussurros e acusações. Ela é outra pessoa agora, alguém mais forte. A ginecologista obstetra se afasta para verificar as últimas imagens de ultrassom, deixando-a no corredor tranquilo. Uma enfermeira passa e sorri para ela. As pessoas já conhecem sua história. Não porque ela buscou fama, mas porque sua verdade se tornou uma conversa pública sobre violência doméstica e manipulação em círculos ricos. Grupos de defesa entraram em contato com ela. Jornalistas pediram entrevistas. Ela recusou a maioria, priorizando sua saúde e o desenvolvimento do bebê. Mas ela é grata por o mundo ter aprendido algo com seu sofrimento. Enquanto espera a próxima revisão, seu telefone vibra. É uma manchete de um grande meio de comunicação. Condenação por crime para amante em escândalo de leilão de Beverly Hills confirmada. Ela abre com cuidado, respirando lentamente para evitar a tensão. O artigo confirma que a amante aceitou um acordo judicial. 18 meses em um programa de detenção baseado em reabilitação, aconselhamento obrigatório e uma marca permanente em seu registro criminal. O juiz citou especificamente o dano infligido a uma mulher grávida como um fator agravante. Seu telefone vibra novamente. Outra manchete. A CEO enfrenta a ação civil após constatação de agressão doméstica. Sua advogada enviou os detalhes ontem. O tribunal confirmou a conduta do marido como agressão doméstica com base em evidências de vídeo e depoimentos de testemunhas. A ordem de proteção, antes temporária, foi estendida por 5 anos. Ele agora está legalmente proibido de contatá-la de qualquer forma. Sua empresa o removeu de sua posição de liderança depois que os investidores exigiram responsabilidade. Sua reputação pública, antes intocável, agora está em frangalhos. Ela inspira profundamente, deixando o momento assentar em seu peito. A vitória não parece um triunfo ou uma celebração. Parece alívio, uma longa expiração, um fechamento silencioso de um capítulo doloroso. A ginecologista obstetra retorna. Tudo parece perfeito. A senhora está pronta para o parto quando o bebê decidir que é a hora. Continue descansando. Continue se hidratando. Sua gestão do estresse fez uma grande diferença. Obrigada, diz a esposa em voz baixa. A médica se afasta e a esposa se levanta lentamente. Ela caminha pelo corredor em direção ao terraço externo reservado para pacientes de maternidade que desejam tomar ar fresco. Cada passo é cuidadoso e equilibrado. Ela está com um pouco de dor lombar, normal no final da gravidez, mas gerenciável. Lá fora, o sol da Califórnia pinta o pátio com tons quentes. O vento é suave e fresco, balançando os arcos de flores brancas próximos. Ela encontra um banco e se senta nele, com uma mão esfregando pequenos círculos calmantes em seu estômago. Seus pensamentos voltam para o leilão de caridade, para o momento em que os brincos foram encontrados em sua bolsa, para o momento em que seu pulso foi agarrado na frente de centenas de olhos. Ela se lembra da humilhação, do terror, da descrença, do medo esmagador pelo seu bebê. Tudo isso parece distante agora, como se ela estivesse olhando para essas memórias através de um vidro transparente em vez de estar presa dentro delas. A terapia ajudou. O tempo ajudou. A verdade ajudou mais do que tudo. O mundo fora das paredes do hospital continua se movendo. Carros zumbem na avenida. Pessoas passeiam com cachorros. Alguém ri alto ao longe. A vida continua de maneiras suaves e comuns, lembrando-a de que a sobrevivência não é o fim da história. A cura é. Ela acaricia o estômago novamente. Nós conseguimos, ela sussurra. Sua voz é firme.
Seus olhos se umedecem ligeiramente, não de dor, mas de gratidão avassaladora. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sente segura. Mais tarde naquele dia, ela está parada perto da janela de seu apartamento, observando a luz do sol se espalhar pelo chão de sua sala de estar. Roupas de bebê estão cuidadosamente dobradas em cestos. Um berço espera perto da parede. Um cobertor de algodão macio bordado com as iniciais de seu filho repousa na borda. Ela o comprou sozinha, com sua própria renda, após meses de cuidadosa reconstrução. Ele representa mais do que a chegada de um bebê. Ele representa autonomia, dignidade, liberdade. Ela leva a mão ao coração e sorri. Ela sobreviveu às mentiras. Ela sobreviveu à humilhação. Ela sobreviveu à noite em que o mundo se voltou contra ela. E ela sobreviveu o suficiente para que o mundo visse a verdade. Ela sussurra novamente, sua voz cheia de um poder silencioso. Ninguém pode silenciar a verdade. Um chute suave pressiona contra sua palma. Ela ri baixinho. Sua vida, uma vez estilhaçada sob o peso do engano, agora se abre para um futuro que ela mesma escolheu. Um futuro construído a partir da força, não do medo. E enquanto o sol se põe sobre a Califórnia, projetando longos raios dourados em sua casa, a verdade permanece inabalável. A justiça não foi barulhenta. A justiça não foi dramática. A justiça foi constante. E ela a libertou. E essa história de traição e redenção nos faz pensar. O quanto vale a pena lutar pela verdade, mesmo quando as câmeras estão contra você? Se você gostou desta narrativa emocionante, que fala sobre a força da mulher e a justiça que sempre chega, faça o seguinte: